Fala pessoal, de volta ao canal aí. Hoje a gente vai estar falando sobre como a gente pode fazer uma coleta de dados novamente. Dessa vez os dados são o preço do real, do dólar em relação ao real. E finalmente, claro, a gente pode gerar depois um gráfico, né, uma série histórica. Claro que o gráfico é só uma parte interessante para a gente estar visualizando os dados. Tudo depende do objetivo que você quer. Às vezes você quer fazer um modelo econométrico, então esse valor numérico que você está coletando é para você fazer um modelo, não fazer um gráfico. Então tudo depende do tipo de objetivo que você quer fazer. Então vamos lá, vamos na massa aqui, a gente já vai fazer isso aqui agora. Então, primeiro de tudo, né, vamos carregar aqui os pacotes que nós vamos usar para trabalhar. Deixa eu minimizar essa parte aqui. Então, primeiro o pacote QuantMode, que é o pacote que a gente vai estar utilizando para carregar os nossos dados, para ele fazer essa coleta em tempo real, na verdade, quase que como se fosse em tempo real, né? Mas a gente coleta esse dado online, então basta a gente ter acesso à internet que o pacote vai coletar esse dado para a gente. Então vamos lá, carregamos o pacote QuantMode, se você não tiver instalado, instale. A gente carrega o pacote ggplot também para a gente produzir um gráfico. E aqui a gente vai coletar, vai dizer para o nosso pacote QuantMode, que vai utilizar a função getSymbols, os seguintes argumentos. No primeiro argumento a gente insere que a gente quer coletar o dólar e é exatamente essa descrição que você deve dar. Depois a gente indica a nossa fonte, onde que a gente quer coletar esse dado. Então é no Yahoo Finance, a gente só escreve Yahoo. E depois a gente insere as nossas datas, né? Então você quer pegar o preço do dólar desde quando? 2005, eu coloquei, 1º de janeiro de 2005, até a data atual, até o valor mais recente que a função conseguir puxar. Então a gente roda esse argumento aqui e o programa já vai rodar. E aqui a gente tem um objeto já definido, o objeto XTS. E aqui está os preços que a gente acabou de pedir para a nossa função. E a gente tem o preço de abertura do real, do dólar em relação ao real, a gente tem o preço mais alto do dia, o preço mais baixo, o preço de fechamento, volume de negociações e o preço ajustado. Tá? Então a gente tem esse tipo de arquivo assim que a gente acaba de coletar com a função. No segundo procedimento, o que a gente vai fazer é basicamente transformar, né? Ao invés de deixar esse nome para o nosso banco de dados, a gente vai colocar dados. A gente poderia colocar dados 2, dados 3 ou dólar. Aí a criatividade é com você e você que vai definir isso porque você que está trabalhando com dado. Então vamos definir ele, a gente está só meio que criando outro arquivo com nome. E agora a gente vai criar um data frame apenas com duas variáveis. E essas variáveis, um data frame, de novo, se você não sabe o que é uma tabelinha, é um conjunto de dados que a gente está criando. Então, esse conjunto de dados vão ter duas variáveis. A variável 1 é a data, né, que esse preço foi coletado. E a outra variável é o preço de fechamento que a gente tem aqui, ó. Eu vou pegar esse preço aqui e a nossa data. Então, eu vou criar uma variável data e essa aqui no nosso novo conjunto de dados, tá bom? Então, a gente roda esse código aqui. E aí, com essa função index, eu estou falando que a minha data vai ser o índice da minha base de dados aqui. E aí basta a gente rodar que a gente vai ter um conjunto de dados aqui, exatamente como eu descrevi, tá vendo? A nossa data é a data. Aqui ele continua tendo o índice, mas a gente vai trabalhar com essa data aqui, tá? Então vamos agora fazer um outro tratamento que é renomear o nome dessas colunas que a gente tem. A gente tem aqui dados, tá aí esse nome estranho, para fazer um gráfico não é muito interessante utilizar esse nome, então a gente só renomeia aqui agora. A gente volta aqui no nosso conjunto de dados e aqui está renomeado as nossas variáveis do nosso banco de dados. Para finalizar, a gente roda o clássico gráfico do ggplot, né? Então aqui a gente utiliza o nosso banco de dados, esse banco de dados que a gente está utilizando aqui, insere no argumento x a data, para ficar no nosso eixo x, na horizontal, e a gente adiciona um gráfico de linha, né? Online, coloco no meu eixo y a variável fechamento, que é exatamente isso aqui que eu vou querer no meu eixo y, e depois insiro outros argumentos para fazer com que o meu gráfico fique um gráfico mais bonitinho. Coloco, insiro a função time mínimo, depois vou adicionando outras camadas ao meu gráfico, que são camadas para definir, por exemplo, o meu título em negrito, subtítulo em itálico e outras coisas. Aqui eu estou definindo também a parte
do título, né? Eu estou com a função labs e o argumento title, eu coloco a cotação do dólar como título do meu gráfico, preço de fechamento. No eixo X eu discrimino lá, falo que é uma data. E essa aqui é a parte mais de escrever no gráfico, né? Onde a gente escreve lá no eixo X, no eixo Y, o que eu quero. E depois aqui no Theme Legend Position eu peço para ele não colocar uma legenda da legenda, para não ficar poluído o meu gráfico. Então a gente roda aqui agora, vamos ver o que vai sair. Pronto, está aqui o nosso gráfico. A gente pode visualizar ele aqui, ou a gente pode também pedir para produzir um outro gráfico aqui maior. E esse é a série histórica do dólar, do real, do nosso famoso real em relação ao dólar, né? Quanto vale um dólar em relação ao real, tá bom? E aí, se você quiser salvar essa imagem para enviar para alguém um e-mail, colocar no seu trabalho, você pode simplesmente salvar, você vai ser direcionado para um diretório no seu computador e o procedimento é esse. Tá bom, pessoal? Forte abraço, até uma próxima aula aí.